Na estreia de Memphis Depay, o Corinthians consegue mais uma importante vitória no Brasileirão, supera o Atlético Goianiense e mantém uma evolução da qualidade do futebol. Mostra realmente que o Corinthians está apresentando um futebol de melhor qualidade nos últimos jogos, e isso faz o torcedor poder. Vai terminar o sábado, ainda na zona de rebaixamento, vai terminar a rodada ainda no Z4, mas com perspectivas ótimas de melhora e com já podendo ficar otimista até mesmo em um título nas Copas. A gente vai falar um pouquinho nesse vídeo pós-jogo de Corinthians 3, Atlético Goianiense 0. Mudanças na escalação, Ramon Dias suspenso, mas fez um trabalho junto com o filho dele, com o Emiliano. O Memphis começou no banco de reservas como era esperado. A evolução do jogador nos treinos vem sendo muito nítida, então ganhou oportunidade, foi relacionado para o banco de reservas, com algumas surpresas quando a gente viu o time titular. O Gustavo Henrique começou, foi a opção na zaga, o André Ramalho suspenso e o Félix Torres começou no banco, então já teve uma mudança significativa na dupla de zaga, jogando com 4 defensores, não repetiu o esquema com 3 zagueiros que fez em algumas outras partidas e teve um bom resultado, e acho que aqui também vale a gente falar depois um pouquinho do mérito da leitura de jogo, algo que a gente fala bastante da comissão técnica, e optou por jogar com 3 volantes no meio de campo, mas o terceiro volante sendo o Breno Bidon. Então você tinha o Charles e o José Martinez na marcação, mas podendo ajudar, principalmente o Charles, aí também vale alguns elogios à atuação dele no primeiro tempo nessa parte, e o Breno Bidon para poder tanto ajudar na recomposição no meio de campo, quanto também ajudar o Rodrigo Garro na criação de jogadas. E o que surpreendeu, pessoal, foi um ataque formado pelo Yuri Alberto Romero. Como é que seria jogadores que estão devendo um pouco na temporada, nos últimos jogos não estão rendendo tão bem, mas acabaram surpreendendo e merecem os elogios pela atuação de ambos, e a gente vai falar aqui ao longo do vídeo. O Atlético Goianiense veio com uma clara, assim, povoou o meio de campo, colocou 5 jogadores no meio de campo, apostou em contra-ataques, em garantir uma marcação, e fez isso durante boa parte do primeiro tempo. O jogo não foi bom na primeira etapa, por erros de passe das duas equipes, várias jogadas ofensivas, o próprio Corinthians, o Romero, por exemplo, deixou vários passes errados, vários cruzamentos, várias decisões erradas na parte ofensiva, algo que ainda é um ponto a ser corrigido do Corinthians, o ataque ainda não engrenou de vez, mesmo falando com 3 gols, mas é porque ainda oscila muito a produção dos jogadores ofensivos. E tudo caminhava, de repente, para um primeiro tempo empatado, 0-0, e seria complicado, né? O jogo estava truncado, e aí o Corinthians consegue, no minuto final, já nos acréscimos da primeira etapa, o Romero, que tem um grande mérito nisso, né? Apesar de ter a limitação técnica, ele é um jogador que sabe muito, uma coisa que a gente fala muito no futebol, que é ler a defesa adversária. Ele se posiciona muito bem dentro da área para sair da marcação. Muitos dos gols que ele acaba fazendo pelo Corinthians, que ele já fez pelo Corinthians, são nesse momento, que ele aparece sozinho na marcação, mas porque ele foge muito bem da defesa adversária, e aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, né? Ele nem precisou pular uma bola, um escanteio que vem na área, cobrado pelo Rodrigo Garro, ele nem sequer pula, cabeceia, faz o gol, abre o placar e muda totalmente o ritmo do jogo, né? O Corinthians volta com a vantagem, o Atlético Goianiense precisando se abrir, né? Vir para cima para tentar pelo menos um empate, que é a situação complicada, né? O Dragão lanterna do Brasileirão, e vem um outro mérito já da comissão técnica. O Emiliano tira o Breno Bidon, que tinha um cartão amarelo, e coloca o Coronado. Então você mantém a mesma linha de ideia de jogo, né? Com 4 atletas no meio de campo, mas com um jogador muito mais ofensivo que o Breno Bidon, um cara muito mais para ajudar na criação de jogadas. E com o Garro e com o Coronado, o Corinthians consegue controlar muito bem a segunda etapa. Tem no Yuri Alberto também um cara que acabou se destacando muito no. Ele não teve tanta chance de finalização, mas atuou muito como um segundo atacante, algo que ele consegue fazer bem em vários jogos, já fez isso, que é um jogador para preparar jogadas para os companheiros. Tem um lance de velocidade que o Yuri sai, vem, puxa um contra-ataque, cruza a bola para o Romero tenta driblar, dribla o goleiro do Atlético Goianiense, finaliza mal, mas aí o Yuri não desiste da jogada, consegue buscar o rebote, faz um outro cruzamento, e aí sim o Romero marca, tanto que no lance do gol, boa parte da torcida elogia, tem o nome do Yuri Alberto é muito valorizado, é muito elogiado, a torcida cantando o nome, gritando o nome do Yuri Alberto no lance do segundo gol, por reconhecer
o mérito do centroavante na jogada que orientou, que resultou o segundo gol. E aí, com a vantagem de 2-0, o jogo controlado, o Atlético Goianiense já meio que entregue quando tomou o segundo gol, começou algumas mudanças. Entra o Carrillo, entra o Memphis, acaba sendo a grande mudança. O Carrillo entra no lugar do Charles, mas o Memphis entra no lugar do Yuri Alberto, e depois, posteriormente, a gente tem até o Romero saindo para a entrada também do Thales Magno, né, para ser ovacionado, mas foi a. E acontece, né? Antes tem ainda o terceiro, estou esquecendo, o Corinthians teve o terceiro gol marcado, uma assistência do Coronado com finalização do Garro, que aí deu os números finais. O Memphis acabou tendo algumas mudanças, né? Chegou também o Hector também entrou, chegou a ser o atacante, também teve oportunidade, né? Eu tô comentando aqui, saiu o Charles, saiu o Breno Bidon, tinha saído o Yuri Alberto, o Garro, ele também deixa o campo para entrada, aí o Coronado faz a linha de criação. Então, realmente o Corinthians poupou jogadores, 2-0 controlou, quando fez o terceiro ainda foi só realmente deixar o jogo rolar, e para ver um pouco do Memphis na primeira partida. Analisando o resultado, né, o Corinthians ele deixa de ele acabou sendo prejudicado, né? Estou deixando para gravar esse vídeo agora, são 21 horas e 15 minutos. Estou esperando terminar a partida do clássico no Rio de Janeiro, né, entre Fluminense e Botafogo. O Fluminense acabou perdendo para o Botafogo numa falha do Felipe Melo, então o equipe carioca vai para o Z4, né, está com 27 pontos, hoje ocupa a 18ª posição, quando subiu uma posição, ultrapassou o Fluminense, está com 28 pontos, mas segue no Z4 porque o Vitória acabou vencendo o Juventude nessa rodada. O Vitória chegou aos 28 pontos, mesma pontuação do Timão, mas tem nos critérios de desempate. O Corinthians segue atrás do Vitória, do Criciúma, que entra em campo que ainda entra em campo, e o Grêmio, que joga os duas partidas, times que jogam no domingo. Então, o Corinthians ainda segue na zona de rebaixamento, mas emenda realmente uma sequência positiva de alguns bons jogos, oscilando em algumas partidas, mas pegou o adversário fechado e conseguiu jogar bola. E aí a gente pega um destaque de vários jogadores. Midu, hoje mostra que é titular da lateral esquerda, mesmo quando a gente joga numa linha de 4 defensores, melhorou muito a marcação. O José Martínez mostrou que pode ser um cara que vai tomar conta ali do meio de campo, está deixando uma boa impressão nesses jogos, na marcação, na recomposição. Um cara que eu já comentei em algumas lives, a gente já falou em vídeos, que eu não tinha minhas dúvidas, eu falei, mas vamos esperar para ver algumas partidas. O Charles, no primeiro tempo, foi um cara que ajudou, tentou realmente ser um cara para apresentar para jogadas, inclusive uma finalização perigosa do Romero, sai por conta de uma boa jogada do Charles, né, que puxa o contra-ataque pelo lado direito, puxa a marcação, ele avança para a área, então ele abre a marcação do Atlético Goianiense e deixa o Romero com espaço para finalizar. Então, o Charles é um jogador que anda merecendo uma análise mais detalhada. O Garro, mais uma vez, um grande destaque, né? Consegue jogar muito bem. O Coronado entrou muito bem na segunda etapa. O Breno Bidon não comprometeu, mas também não teve o mesmo destaque das outras partidas. Romero, com 2 gols, é difícil não elogiar, né? O cara teve estrela para poder ajudar o Corinthians a conseguir, foi muito importante para conseguir os 3 pontos, como também o Yuri Alberto mostrou, mesmo sem finalizar tanto. E aí vem aquela questão que eu falo: o Yuri Alberto não é centroavante, então não é. E agora, com essa ideia diferente de jogo, como você tem outras tantas opções ofensivas, o Yuri Alberto ele pode funcionar muito sendo esse cara de criação, que é algo que ele já fez na época com o Roger Guedes. Era um cara que deu várias assistências para gol do Roger, na época, em 2022. O Yuri foi muito importante, com passes decisivos para os companheiros, tem velocidade, tem um bom passe de um cruzamento dentro da área, não teve chances claras de finalizar e nem precisou. O Corinthians venceu pelo placar 3-0 com uma boa atuação, uma atuação sólida, jogando contra o time fechado. Méritos do Ramon Dias, para o Emiliano, porque você jogar contra um time que veio fechado, não valia a pena jogar com 3 zagueiros, e hoje se jogasse com 3 atacantes, deixaria o time muito exposto, né? Então ficaria com 3 atacantes e o meio de campo, 3 jogadores do Corinthians contra 5 do Atlético Goianiense, o Timão poderia ter encontrado mais problemas na partida, algo que aconteceu um pouco no primeiro tempo, mas equilibrou o 4 jogadores contra 5, o Corinthians conseguiu combater bem o Atlético Goianiense. Sobre o Memphis, primeiro jogo, nitidamente sem ritmo de jogo, né? Sem ritmo na primeira partida dele, isso é esperado. O último jogo dele foi dia 10 de julho, pela Holanda, na Eurocopa. Então, 71 dias que ele não entrava em campo, ele nitidamente, alguns
ele não estava no mesmo ritmo da galera, estava numa outra rotação. Mostrou visão de jogo, mostrou qualidade, mas deixou claro na própria entrevista que ele sabe disso, que ele precisa de um tempo de recuperação, precisa de um tempo para poder se ajustar dentro do time. Então, isso é um processo que nós vamos ver ao longo dos próximos jogos. Então, a tendência realmente é que o Memphis agora tem um trabalho, fez uma semana de treinos com o elenco, agora a perspectiva é ele treinar, se condicionar e poder estar apto para poder atuar aqui com melhor qualidade no Corinthians. O resultado acaba sendo importante, né? O Corinthians termina no Z4, mas por conta da combinação de resultados, consegue uma vitória, mantém mais um outro bom jogo do Corinthians, então mostra uma linha de evolução nas partidas. O Corinthians hoje tem, sempre bato sempre nessa tecla. O Corinthians hoje tem, se você olha para o Corinthians, é um time jogando, é um coletivo muito forte. Hoje o banco de reservas te dá várias opções. O Carrijo é um cara que a gente tem que olhar com mais calma. Ele vem sendo um cara que ele pode ser muito versátil. Jogou mais ofensivo, jogou como volante, jogou como meia. Ele é um cara que pode dar uma outra dinâmica dentro do jogo que ele atuando em vários setores. Então isso pode mudar muito com o Memphis, com os resultados vindo, a pressão em cima de vários jogadores agora é menor. O próprio Yuri já teve um destaque, o Hector entrou, de repente, a gente pode ser que seja um cara importante. Por outro lado, alguns jogadores perderam espaço, né? O Pedro Raul e o Giovani não estavam nem no banco de reservas. O Pedro Henrique voltou a ser relacionado, mas o Corinthians hoje tem uma espinha dorsal, tem uma cara de time, tem algumas peças que são muito importantes, mas uma outra coisa também que já a gente pode falar sobre isso é que a comissão técnica também privilegia quem está jogando melhor. Então, hoje, o Ranieri também estava machucado, mas o Charles, para mim, hoje é titular ao lado do Martins, pelo menos do José Martins, nas escolhas da comissão técnica. O Gustavo Henrique está brigando pela posição na zaga, já mostrou isso, está muito claro. Hoje ele foi titular ao lado do Kaká. O Kaká, então, o Félix Torres, meio que a gente pode falar que perdeu um pouco do espaço. A briga no ataque está gigantesca, porque o Memphis ainda não deve ser titular contra o Fortaleza, que inclusive já está ingressos esgotados. Mas o Romero com 2 gols, o Yuri Alberto tendo uma atuação mais tranquila, já jogando melhor, conseguindo estar mais leve. Isso aí a gente falou vários jogos que parecia que o Yuri Alberto estava. Sentia que as tomadas de decisões dele não estavam boas. Contra a Atlético Goianiense, a gente viu o Yuri Alberto, principalmente no segundo tempo, um cara consciente, fazendo jogadas com a qualidade que ele tem. Então, isso é uma ótima perspectiva para a gente falar para o Corinthians fugir da zona de rebaixamento e ir para as Copas, onde o Corinthians está trazendo bons resultados. Uma evolução, jogando bem contra times mais fortes e pegando times mais fechados também e conseguindo bons resultados, mostra realmente que o Corinthians está numa crescente. Até onde vai chegar, a gente vai ter que acompanhar isso nas próximas partidas. Pós-jogo de Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, chegando no final. Abraços.